Estamos gravando uma série de vídeos mostrando a veracidade da Bíblia. Aliás, a única verdade real que existe na face da Terra é a Bíblia, a Palavra de Deus. Hoje nós falaremos sobre a desobediência do homem. Já falamos sobre toda a criação, agora vamos falar da desobediência do homem e depois as consequências dessa desobediência no próximo vídeo. Antes, porém, desejo a todos os seguidores, irmãos, amigos, familiares, que Deus esteja abençoando cada um na sua jornada aqui na face da terra. E se você deseja realmente estar cooperando na divulgação da palavra de Deus, inscreva-se no canal, comente, compartilhe, pergunte nas suas dúvidas. Como falamos, a desobediência do homem. Livre-arbítrio. Talvez você já tenha ouvido, ou praticamente é impossível não ouvir esta palavra, né? Por muitas vezes. Talvez até creia que realmente exista o livre-arbítrio. Mas o que ela realmente significa? No contexto bíblico, significa livre, sem barreiras, total liberdade de escolha e não há impedimento para isso. Arbítrio, arbitrar, quer dizer julgar. Em outras palavras, livre-arbítrio quer dizer que o homem tinha o poder absoluto de fazer sua própria escolha. Ele poderia escolher entre viver eternamente com Deus no paraíso, no céu, ou morrer, ser separado. A palavra morrer aqui é separação de Deus para uma terra amaldiçoada. Ele tinha o poder de julgar, e ele julgou e desobedeceu. Por isso a Bíblia narra em Gênesis 2,16 como aconteceu. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente. No verso 17, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O homem tinha liberdade para comer de toda a árvore do jardim, exceto da árvore da ciência do bem e do mal. A Bíblia não diz que fruto produzia a árvore. Sabe-se, porém, com certeza absoluta, que ali ela foi colocada como símbolo de obediência. A lei diz: se o homem comesse daquela árvore, ele morreria. Se, porém, não comesse, viveria. A desobediência. Em Gênesis 3,6, olha o que começa a acontecer. Então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido. E ele também comeu. Veja lá, a ordem foi dada ao homem. A mulher ainda não tinha sido formada. O homem transgrediu a lei e comeu da árvore da ciência do bem e do mal. Desobedeceu, corrompeu tudo. Nada mais continuou perfeito. Esta é a razão pela qual o homem está em sofrimento e este mundo é tão mau, porque ele quis ser igual a Deus. Vejamos como foi. A Bíblia ensina que quem tentou o homem para pecar, isto é, desobedecer à lei de Deus, foi Satanás, o inimigo de Cristo, o inimigo de Deus. Então, em Gênesis 3:1, a narrativa, até o verso 6, a narrativa é: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher:
Desculpe, é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis, nem nele tocareis, para que não morrais. Então disse a serpente à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, veja, boa para se comer, agradável aos olhos, coisa que encanta, e desejável para dar entendimento, sabedoria, ser igual a Deus, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu. Quem colocou na mente humana que todos são filhos de Deus foi Satanás. O homem, pensando ser filho de Deus e não criatura, ele se afasta cada vez mais de Deus, porque não entende a justiça de Deus e muito menos o amor de Deus. A justiça. O homem sabia que não podia comer daquela árvore. Ele comeu, desobedeceu a Deus. Deus cumpriu a lei, isto é, fez justiça, ele é perfeito. Ele não é vulnerável, ele não poderia fazer outra coisa, ou então ele não seria Deus perfeito. Significa matou ou separou ou expulsou o homem de sua presença. Porque luz e trevas não têm comunhão. O homem, na desobediência, se tornou trevas. E toda a descendência de Adão já nasce pecadora, não existe criança inocente, existe ingênua, porque já nasce com a herança do pai da humanidade, na carne, Adão. Então o homem, ele é filho de Adão, mas é criatura de Deus. Portanto, hoje o homem tem um pensamento rebelde contra Deus. Vejamos algumas frases que são pronunciadas que demonstram isso. Se Deus é amor, por que tanta desgraça? Isso não é justo. Que foi que eu fiz para sofrer tanto assim? Deus é amor. Portanto, a constituição do homem no seu todo, corpo, alma e mente, funciona conforme passamos a descrever. Egoísmo. O homem é orgulhoso, ele acha que todas as coisas são inferiores a ele. Considera-se o centro de tudo, tudo tem que girar em torno dele. Esta é a razão maior de todas as brigas entre os homens. Ele não aceita nada acima de si. Aceitaram Deus? Ora, eu sou igual a Deus. Crença. O homem atual crê somente no que vê e apalpa. Ele não tem mais a visão espiritual porque perdeu o contato com Deus quando Adão desobedeceu. Por isso, o homem natural vive espiritualmente de emoções e de coisas visíveis. Visão. O homem agora tem uma visão puramente materialista. Ele crê somente nas coisas visíveis, por isso ele torna-se dependente da ciência, da filosofia, da psicologia e das seitas, da neuropatia e de tantas outras coisas aí que vêm para o corpo. E ele depende disso porque é criado por ele mesmo, com a permissão de Deus para o seu próprio julgamento. Isto porque nestas coisas ele tem um contato direto com um outro ser semelhante a ele, igual a ele. Assim ele se ilude com as regras e normas ditadas para que ele viva. Religiosidade. Quando o homem tem alguma religião que não revela a verdade bíblica, ele passa a crer que é filho de Deus. Ele julga que todos são filhos de Deus. Ele aceita que todas as religiões, seitas, esoterismo e muitas outras coisas que existem por aí, isso no sentido religioso, leva ele a Deus. A gente ouve pessoas, artistas, cantores, todos, Deus abençoou, deu certo, fiz para. Que Deus que abençoa?
morte, mesmo sabendo que sua alma irá viver eternamente, e esta é uma coisa que ele não pode negar, porque é um sentimento espiritual dado por Deus na criação. Ele não aceita tal fato. Isto o leva a não aceitar a morte. Por isso o homem é totalmente inseguro quanto à morte. Ele se apega em demasia às coisas aqui na terra. Tem pavor da morte. Por quê? Revolta-se contra ela. Lembre-se que ele foi criado para viver eternamente. Perdeu essa eternidade por causa da desobediência. Todos que têm origem em Adão ainda, que não foram transformados em filhos de Deus, têm o pecado enraizado em sua carne. O amor de Deus estava em toda a criação que fora preparada para o homem. Por isso Deus fez o homem à sua imagem, à sua semelhança. Veja, não gerou e nem o tornou igual. É semelhança. Olhe para a humanidade e verás como vive os seus dias. Toda desregrada, toda cheia de baixos, toda cheia de insegurança, de tudo que há de mal neste mundo. Ainda aquele que parece o mais bonzinho de todos, o seu pensamento não é puro. No próximo vídeo, estudaremos o que aconteceu com o mundo e o homem após a sua desobediência. Por enquanto, pense nisso, medite. Deus te abençoe.